Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para que ele acompanhe o artigo que eu acabei de publicar no meu site, cujo título é Eneagrama das Personalidades, Contexto, Conceitos e Críticas. Além de trazer a história do Eneagrama, como que ele chegou até nós no Ocidente, como que ele chegou até as nossas empresas, eu abordo e faço uma crítica o Eneagrama como processo de autoconhecimento, como processo de transformação e como ferramenta nos processos de recrutamento e seleção, tá bom? Na edição do vídeo, eu vou colocando aqui algumas imagens para complementar a minha leitura e se eu achar relevante ampliar algum assunto, eu comento com vocês também aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eneagrama das Personalidades, Contexto, Conceitos e Críticas. Pela observação e pela ciência, foi possível à humanidade constatar a existência de algumas leis da natureza que fazem referência a um grau de organização e de ordenação do cosmos, aplicáveis no macro e no microcosmo. Das condições climáticas favoráveis a uma plantação de soja, passando por um sistema informatizado que, no embarque aéreo, determina nosso humor pela leitura de nossas expressões faciais, até numa lista de enzimas necessárias ao rejuvenescimento da pele, podemos observar um grau de organização e ordenação nos fenômenos naturais. Evoluímos à medida que vamos assimilando as relações causais, classificando-as, descrevendo-as e até replicando-as. No processo de construção do conhecimento, é normal ocorrerem rupturas ou subdivisões no campo de pesquisa e na atuação dos respectivos agentes. A física, por exemplo, que se partiu em física clássica e física quântica. Também a ciência psicológica, que hoje pode ser chamada de psicologias, até o século XIX era apenas um tema dentre vários da filosofia e da medicina. Em todas as áreas da ciência, constatamos um recurso denominado metodologia acadêmica, uma espécie de crivo institucional/científico. Constatamos também que este crivo se comportou como um verdadeiro obstáculo para relevantes descobertas ao longo da história. Por exemplo, o corte de orçamento para teses que apresentavam novas fontes de energia renováveis, bem como o do orçamento para testes de novos medicamentos com custos muito abaixo dos anunciados pelas indústrias farmacêuticas. Funciona basicamente assim. Instituições, representadas por profissionais de notório saber, apreciam, testam as proposições de forma isenta, entre aspas. Ao final, estas recebem ou não a chancela da instituição. Nesse processo, as propostas aprovadas são incluídas no acervo e até implementadas. Algumas são colocadas na prateleira com status de alternativas e outras são simplesmente vilipendiadas. A acupuntura e quiropraxia, por exemplo, são vistas como técnicas alternativas pela ciência médica, assim como remédios homeopáticos são para a ciência farmacológica. Canais de notícias em mídias sociais são vilipendiados por alguns profissionais das ciências jornalística e jurídica. Na mente humana não é diferente. Existem comprovações de um grau de organização e ordenação validados cientificamente. Objeto de estudo da medicina e da psicologia, a mente existe há milhares de anos e sua substância, que aqui vou denominar personalidade, é obtida pelo resultado da interação de fatores genéticos/epigenéticos, entre parênteses temperamentos, e ambientais, entre parênteses experiências de vida. Já é ponto pacífico entre cientistas que a personalidade é composta pelo conjunto de pensamentos, respostas emocionais e atitudes característicos de um indivíduo. A nossa personalidade, além de ser mutável, que é o que todo mundo me pergunta nos cursos, ela tem dois fatores, que a constituem. Fatores genéticos, que variam entre 60% a 40%, e fatores ambientais. Quando eu coloquei aqui genéticos/epigenéticos, porque existem fatores que estão gravados em nosso DNA, mas nos genes, mas esses genes são ativados mediante a interação com o meio ambiente, tá? Esse é o conceito de epigenéticos.
A longa introdução foi necessária para que eu situe o Eneagrama em relação às outras ciências humanas. Sobre o conteúdo deste artigo, decidi incluir algumas questões consideradas polêmicas, temas que até então só eram colocados para discussão nos meus cursos de Eneagrama. Ratifico que não tenho nenhuma pretensão de gabaritar conceitos e muito menos de esgotar qualquer discussão a respeito de temas subjacentes ao Eneagrama. Meu principal compromisso é com a didática. Vamos lá. Conceito sintético baseado nos textos do criador Oscar Ichazo. Eneagrama das personalidades é uma teoria psicológica científica de abordagem transpessoal que propõe uma descrição sistemática da psique humana através da lógica do tetralema, entre parênteses, ação, reação, função, resultado, que apresenta um método para a redução do eu, entre parênteses, ego, e iluminação suprema, entre parênteses, teose, pela aplicação de técnicas pedagógicas e terapêuticas. Ele acrescenta ainda que as leis da trialética se diferenciam das leis da causação, entre parênteses, ação, reação, neutro, por dispor de princípios lógicos de identidade. Tranquilo? Tamo junto, te entendo. Agora vamos ver o meu conceito sintético baseado na minha praxis. Eneagrama das personalidades é uma teoria psicológica alternativa, uma doxa filosófica. Doxa é uma opinião, uma tese que não foi comprovada, tá bom? Então, uma doxa filosófica que sistematiza 9 personalidades básicas, tipificando-as através da descrição de fixações, conexões psicodinâmicas e traços comportamentais. Oportuniza o autoconhecimento e o autodesenvolvimento porque nos despe de nós mesmos, ao mesmo tempo que nos mostra os caminhos para mais autenticidade e paz interior. Então, se você queria saber o que é Eneagrama e para que serve, fique só com esse último parágrafo aqui que está na sua tela. Eu vou colocar aqui, esse é o meu conceito de Eneagrama, tá bom? E se você quiser aprofundar nesses temas, acompanhe esse vídeo que eu vou comentar até o final desse artigo. Vamos lá. Contexto histórico. A psicologia como ciência teve seu início no final do século XIX. A primeira pessoa a se referir como psicólogo foi Wilhelm Wundt. Ele fundou o primeiro laboratório dedicado exclusivamente à pesquisa psicológica, ciência denominada psicologia experimental, na Alemanha de 1879. No mesmo período histórico, Sigmund Freud, que foi um dos precursores da denominada psicologia aplicada, com sua formação, seu intelecto, sua capacidade de autoobservação, aliados à relação profissional com Joseph Breuer, formulou conceitos inovadores para seu tempo. A propósito, nos primeiros anos, suas teses foram fortemente vilipendiadas pelos cientistas acadêmicos. Com ressalvas ao grande enfoque dado à libido, por Freud, é inegável que Freud, mesmo sendo considerado um outsider, haja visto os aspectos fronteiriços entre a psicanálise e a psicologia, é um dos maiores responsáveis pelo sucesso do que hoje chamamos de ciência psicológica. Psicólogos e diversas abordagens fazem uso do vocabulário criado por Freud e Carl Jung, seu quase sucessor na psicoanálise. Jung, após divergências teóricas, rompeu com Freud, desencadeando o surgimento de uma nova abordagem, a psicologia analítica, também chamada de psicologia junguiana. Uma das subdivisões da ciência psicológica está relacionada à amplitude do seu objeto de estudo. A psicologia transpessoal, entre parênteses espiritual, é uma escola da psicologia considerada por Maslow como a quarta força da psicologia, sendo a primeira força a psicanálise, entre parênteses inconsciente, seguida da psicologia comportamental, entre parênteses comportamentos observáveis, e a terceira a psicologia humanista, entre parênteses, o indivíduo e seus valores. O entendimento da personalidade como algo dinâmico e consistente pode ser uma das buscas mais antigas da humanidade. A palavra provém do termo latino persona, que significa máscara. Nas peças da Grécia e Roma antigas, os atores encenavam seus papéis usando máscaras. Cada máscara representava uma personalidade separada.
Desde a antiguidade, muitas teorias foram propostas para explicar as diferenças básicas entre os indivíduos. E aqui nesse quadro que você está vendo na tela, está lá no artigo, eu trago aqui as principais teorias da personalidade, com seus respectivos autores aqui, né, à direita. E em azul são os grupos, né, de abordagem no qual elas estão inseridas. Agora, o meu primeiro comentário crítico. Obedecendo o senso das proporções, poderíamos dizer que o Enneagrama das personalidades é uma abordagem que está contida no conjunto das psicologias aplicadas, uma teoria da personalidade com enfoque transpessoal. Entretanto, o Enneagrama não é conhecido pela academia como uma abordagem científica da psicologia, e sim como uma teoria técnica alternativa. Mesmo valor dado à teoria das 12 camadas da personalidade do filósofo Olavo de Carvalho. O CFP, Conselho Federal de Psicologia, também não reconhece nenhum teste de personalidade baseado no Enneagrama. O Enneagrama das personalidades faz uso de vários termos e teorias da psicologia e filosofia. A visão dicotômica entre eu verdadeiro e eu falso vem de tradições filosóficas muito antigas. Bom, as conexões psicodinâmicas, as relações parentais da infância e os mecanismos de defesa evidenciam as contribuições de Freud e Anna Freud. Os arquétipos e os tipos psicológicos de Jung prestam grande contribuição para a caracterização dos traços, ambos distribuídos entre os 9 tipos do Enneagrama. Aqui eu acrescento que depois de Jung, as irmãs Myers-Briggs, né, desenvolveram aí o MBTI. Então, ao invés de serem 8 perfis, elas desenvolveram uma descrição que contempla 16 perfis. E aí é possível você fazer a relação do Enneagrama com o MBTI. Inclusive o Cláudio Naranjo, num livro bem antigo já dele, inclusive eu considero a Bíblia, né, da escola Sati, já fala dessas relações do Enneagrama com o MBTI, tá? Então vamos lá. Continuando a falar sobre as contribuições da psicologia. As estratégias de enfrentamento adotadas pelos indivíduos na primeira e segunda infância, ambas também distribuídas nos 9 tipos, remetem principalmente às contribuições de Adler e Karen Horney, com suas respectivas teorias da personalidade. Por fim, as propostas de desenvolvimento e transformação são um conjunto de práticas propostas por diversas abordagens da psicologia, por religiões cristãs e por tradições consideradas místicas. Desenvolvida por Oscar Ichazo, a teoria do Enneagrama foi amplamente difundida em todos os continentes a partir de seus primeiros alunos. Cláudio Naranjo, Ellen Palmer, Richard Rizzo, também com o coautor Russ Hudson, e John Bennett, merecem destaque porque foram os primeiros a publicar livros e a ministrar cursos fora da escola de Ichazo. Desde a década de 80, vários alunos dos cursos de Enneagrama fazem o mesmo que os primeiros alunos fizeram, que é compartilhar seu aprendizado para obter ganhos financeiros. Conduta essa moralmente aceita e replicada também em outras áreas do conhecimento. Algumas escolas acrescentam elementos autênticos, outras adaptam a teoria à linguagem do ambiente em que estão inseridas, entre parênteses, o ambiente acadêmico, religioso, empresarial, né? Enquanto outras seguem reduzindo a teoria a uma mera descrição estereotipada, sem nenhuma relação com as ciências que embasam a teoria do Enneagrama. Antes de falar da aplicação nessas áreas, né, distintas, tem autores também que têm o disparate de publicar um livro de autoajuda falando 98% da teoria do Enneagrama, mas sem citar a palavra Enneagrama. E de acordo com um comentarista aqui no próprio livro, esse livro aqui está na lista dos mais vendidos do New York Times. Então, para vocês verem como é que está aí o Enneagrama nos dias atuais. Bom, em relação ao ambiente acadêmico, a gente encontra muitas teses, né, nos Estados Unidos, no Chile, por conta da escola de Arica, e na França, tá bom? Em relação ao ambiente religioso, eu posso citar aqui esse vídeo do Papa Francisco. Olha aqui esse vídeo.
Yo no tengo nada contra el enneagrama, no, como sí, pero cuando vos te encontrás que en un curso de ejercicios espirituales, la primera semana de los ejercicios se hace en base al enneagrama para conocerte a vos mismo, decime dónde termina el coloquio de misericordia con Cristo resucitado. ¿Pescan por dónde está la tentación? El psicologismo. Entonces hay una hermenéutica psicologista que termina en una cosa buena. No es malo, el autoconocimiento es bueno, pero no es la misionaridad discipular que estamos buscando. E aí podemos ser tentados. Engraçado, né? Porque os cardeais estão inquirindo o Papa Francisco sobre o Enneagrama e ele está dizendo, não, o Enneagrama é uma hermenêutica, é um processo de autoconhecimento somente. Mas algumas escolas de Enneagrama trabalham com o Enneagrama também numa linha vertical, né? Na linha espiritual. E Enneagrama nas empresas, eu tenho alguns livros aqui. Tem um livro do Nicolai que eu emprestei, né? Nicolai Cursino, muito bom, da Illuminata. E tem esse livro aqui antiguinho, ó. E já que eu falei do Bennett, falei de alguns autores, deixa eu aqui, ó. Alor Passos, um livro ótimo, né? Um dos grandes multiplicadores das teorias do Cláudio Naranjo, né? Da escola Sati aqui no Brasil. Já saudoso, o Alaor. Tem também Enneagrama aplicado à astrologia, Enneagrama à matemática e história. Então, assim, contribuições fantásticas do meu amigo aqui, João Carlos, né? Tá aqui. Enneagrama também, deixa eu ver aqui se eu acho outro. Tem também Enneagrama na culinária. Sou dose de... Não, tô brincando, não é na culinária, é só um livro, né, que ajuda o leitor, né, abordar um tema por dia, no ano. Tem também filmes, né, que abordam a jornada do Gurdjieff, né, Em Busca do Desconhecido, esse filme aqui, muito ruim. Aqui estão os livros do Ouspensky, onde ele relata aqui a trajetória do Gurdjieff nessa busca pelo desconhecido, e um livro muito mal redigido, mas o título do livro ele faz jus ao livro, porque fragmentos, é um monte de fragmentos, sem nenhum contexto, sem nenhuma fundamentação assim, que dá para ter uma segurança do que está abordando. Isso aqui é só uma teoria, né, fundamental do Ouspensky. Esse livro aqui também é muito didático, né, já do Bennett. E tem também esse livro aqui, Psicologia da Meditação, do Cláudio Naranjo, onde ele apresenta algumas técnicas de meditação muito úteis para quem está querendo fazer um trabalho prático com o Enneagrama. Aqui é um recorte da teoria dos instintos de Freud, onde a Anna Freud faz um resgate fantástico a respeito da epistemologia dos termos do próprio Freud, muito bom. Enfim, vamos lá continuar aqui a leitura. Com o objetivo de trazer racionalidade e moralidade ao uso do Enneagrama, na década de 1990, pesquisadores da Universidade de Stanford, Estados Unidos, estabeleceram uma sequência de 10 diretrizes que devem ser consideradas pelos profissionais que se propõem a utilizar o Enneagrama das personalidades, a saber, número 1, conheça a si próprio primeiro. Número 2, desenvolva a aceitação e compaixão pelas diferenças entre as pessoas. 3, ajude os outros a descobrirem o seu tipo, não lhes diga qual tipo eles são. 4, quando o outro tipo disparar uma reação negativa, assuma a responsabilidade pela sua emoção. Olhe para o seu próprio tipo, tentando encontrar a chave. 5, não estereotipe, não creia que somente certos tipos são adequados. 6, lembre-se que o padrão de comportamento não é tudo o que somos, e sim algo a ser amadurecido. Isso aqui tem que ser muito, muito reforçado, porque o pessoal acha que Enneagrama é tudo na vida. Não, Enneagrama é só um pedacinho da nossa personalidade. 7, esteja pronto para abrir seu coração para cada tipo e não a sua mente crítica. 8, Enneagrama não é um jogo, é uma realidade sobre a natureza humana. Trate-o com respeito. 9, melhor usa o Enneagrama quem começa a se libertar das limitações do seu tipo e vai além dele, buscando uma conexão com a natureza superior. Sim, o Criador. E 10,
não existe tipo 10. Eu comento cada um desses itens aqui no curso, explicando, dando exemplo, para que todo mundo consiga internalizar o porquê que foi desenvolvido aqui essas diretrizes, tá bom? Aí, continuando a leitura. A N5 Treinamento segue todas as orientações de Stanford, também as compartilha em seus cursos, exemplificando-as e reforçando a necessidade da adesão incondicional. Na minha opinião, são 2 os maiores motivos para o Enneagrama das Personalidades não ocupar um papel de maior relevância na prateleira das terapias psicológicas. Primeiro, o fato de ainda existirem disputas formais e informais sobre sua patente, o que dificulta a análise pelas academias de ciências humanas. Segundo, a ausência de organizações isentas que poderiam orientar as melhores práticas de ensino e pesquisa. Sem comentários. O símbolo do Enneagrama. A definição da origem do símbolo do Enneagrama é motivo de muitas controvérsias. Gurdjieff, através do jornalista e escritor Ouspensky, apresenta o símbolo ao Ocidente, como um de seus achados que ocorreram por ocasião de sua peregrinação pelo Oriente Médio. Gurdjieff relatou que aprendeu sobre o símbolo em um monastério sufi, na Turquia, denominado Irmandade Sarmong. Oscar Ichazo, que não poupa adjetivos para menosprezar os ensinamentos de Gurdjieff, entre parênteses, o quarto caminho, explica que o símbolo provém de formas, entre parênteses, selos, estudados pela escola pitagórica, 500 anos antes de Cristo, e pelos matemáticos platônicos, 300 anos antes de Cristo. A comunidade do Enneagrama encontrou uma solução para não reverberar essa e outras teses contraditórias entre Gurdjieff e Ichazo, ambos já falecidos. As escolas de Enneagrama remetem a origem do símbolo aos povos da Mesopotâmia, mais precisamente aos sumérios, em 2500 anos antes de Cristo. Mais importante do que saber quando o símbolo foi criado é compreender o seu significado. Praticamente todas as escolas ensinam que o símbolo do Enneagrama é formado a partir de 3 signos, sendo que cada um deles possui um significado distinto. Mais precisamente, cada signo representa um princípio, uma lei, a saber. Então, você tem aqui na sua tela, vou mostrar aqui na edição, lei do 1, que faz uma referência ao princípio da unidade, o sentido da integridade para o indivíduo e, claro, o ser absoluto, né? A lei do 3, aqui, né, você encontra no triângulo, que representa o princípio do equilíbrio, as forças ativa, a força passiva e neutra. E a trindade. E em várias tradições você encontra aí a figura da trindade. E o terceiro símbolo, que é a lei do 7, a hexade, que representa o princípio da mudança, o movimento como substância, a jornada. E esses 3 símbolos juntos, né, organizados, sobrepostos, formam aí o símbolo do Enneagrama, que do grego quer dizer Enea, 9, e gramas, né, ou gramos, traços ou pontos. Aqui eu trouxe o verbete do grego mesmo. Bom, no símbolo do Enneagrama, cada um dos 9 segmentos de reta recebe uma flecha na extremidade. O primeiro conjunto de flechas obedece à sequência 963. A sequência é essa, tá? 963. Decrescente, destacando o triângulo. O segundo conjunto de flechas destaca a hexade e obedece à sequência 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1. Determinada pelo resultado de 1 dividido por 7, que dá uma dízima de 1, 4, 2, 8, 5, 7. É importante ressaltar que essas flechas foram acrescentadas ao símbolo na década de 1970, como parte da teoria do Enneagrama das personalidades de Oscar Ichazo. Digo isso porque os números arábicos foram criados no século V d.C., centenas de anos após o símbolo ser encontrado também na famosa Biblioteca de Alexandria. Eu tive que fazer essa pesquisa porque falei, gente, não foi essa continha que criou a hexade. O que criou a hexade foi outra coisa, porque essa continha ela só é possível através da divisão de números arábicos, né? E os números arábicos são dessa data aí, ó, 500 anos depois de Cristo, tá bom? Os egípcios faziam já a divisão, mas a divisão eram símbolos, né? Por exemplo, 1 dividido por 7 seria assim demonstrado, né? Então não dá para fazer essa conta. Eles conseguiam representar os números fracionários, mas fazer conta com números arábicos.
Inclusive, isso fundamenta as teorias de quem diz que o Enneagrama ele não foi criado, ele foi achado, né? Enfim. Autoconhecimento pelo Enneagrama. Então, agora aqui eu começo a falar do Enneagrama como instrumento, como sistema de autoconhecimento. Vamos à leitura. Cada um dos 9 pontos do símbolo do Enneagrama faz referência a um tipo básico de personalidade. Toda a teoria do Enneagrama é composta por 108 variações de perfis. 108. As complexidades da mente humana e os fatores ambientais que modelam e alteram a personalidade estão todos abarcados na teoria do Enneagrama, espetacularmente relacionadas à interconexão dos pontos e à direção das respectivas flechas. Quando eu utilizo a palavra espetacularmente, eu quero dizer que é exatamente o adjetivo que eu gostaria de usar, porque é espetacular. Eu, nesses 7 anos, né, aplicando o Enneagrama e trabalhando com o Enneagrama, é impressionante o quanto aquela teoria que no começo eu achava louca, sem noção, é impressionante ver o quanto ela é aplicável e eu consigo ver na prática, né, como ela se organiza, ela se dinamiza e ela é comprovada no dia a dia, pela observação. Não só nos meus alunos, na minha vida, na vida das pessoas que são da minha família, etc. Tá bom? Bom, continuando. De cada perfil, eneatipo, é possível realizar uma descrição ampla das motivações, fixações emocionais e cognitivas, bem como as tendências comportamentais do indivíduo. O nível de precisão na descrição dos traços é maior do que qualquer teoria psicológica reconhecida. Douglas, mas baseado em que você diz isso? Olha, baseado nas minhas pesquisas. Confesso que eu não sou, né, um Olavo de Carvalho, que já leu vários livros de psicologia, porque ele era tradutor de um autor aí, né, na Romênia. Mas eu estou dizendo que, através das minhas pesquisas, pelo menos na literatura brasileira, não encontrei nenhuma, na faculdade também, não encontrei nenhuma teoria da personalidade que apresenta uma descrição mais ampla, mais precisa do que o Enneagrama. Tá? Bom, o método mais indicado para a tipificação é o da autoidentificação, onde o aluno, após conhecer a teoria e as características de todos os perfis, recebe a oportunidade de tomar algumas decisões importantes, assumir seus pontos fortes, acessar suas motivações outrora reprimidas da consciência e encarar seus pontos fracos. De maneira alegórica, é como despir-se diante de si e dos outros. É ponto pacífico entre várias teorias da psicologia a necessidade de acessar, assumir e acolher os nossos fantasmas interiores, entre aspas. Afinal, se algo foi reprimido pela psique, é porque existiu um motivo para tal. Para apoiar o indivíduo no processo de visitar o que foi reprimido, faz-se necessário o psicólogo ou psicanalista. O Enneagrama das personalidades não propõe uma clínica. A meu ver, somente profissionais habilitados pelo CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, ou órgãos afins, poderiam atuar como terapeutas. Diante deste cenário, onde os alunos dos cursos de Enneagrama experimentam uma sequência de insights, as consequências são imprevisíveis e podem gerar diversos caminhos contraproducentes. Principalmente no ambiente organizacional, é comum as pessoas adotarem condutas dissimuladas na busca de benefícios próprios. Listo aqui as principais condutas e consequências após o término de um curso de Enneagrama, em ordem decrescente de eficiência e eficácia para o indivíduo e para o meio em que ele está inserido. Terceiro, a autoidentificação foi correta. A pessoa faz um recorte dos pontos fortes do seu perfil para justificar suas condutas para si e para outros, sejam elas boas ou ruins. Aqui é aquela situação onde a pessoa, é isso mesmo, agora eu estou entendendo por que eu sou assim, farrista, por que eu sou às vezes meio desidioso comigo mesmo, por que eu gosto de dar carinho, de receber carinho. Então elas encontram, na verdade, uma justificativa para racionalizar os seus defeitos, né? Então, essa situação eu falo que é a terceira, numa escala de bom a ruim.
de bom a péssimo, na verdade. Vamos à quarta, onde a última é o péssimo. Quarta, a autoidentificação foi incorreta. A pessoa se sente segura com a identificação e, de maneira involuntária, começa a ampliar as condutas que pertencem ao falso perfil, ampliando assim o obscurecimento ôntico. Ou seja, a pessoa foi identificada incorretamente, não foi proposital, e ela está ali e por uma questão de lei da atração, ela começa a se comportar como esse falso perfil, e o que vai fazer com que ela fique cada vez mais longe de si mesma, mais longe desse tão aclamado autoconhecimento, que nós chamamos aqui de obscurecimento ôntico, que é a escuridão de si mesmo, né? Quinto, numa escala de ótimo a péssimo, a autoidentificação foi propositalmente incorreta. Essa dissimulação é uma estratégia de defesa muito comum no ambiente organizacional. Sexta, que eu chamo o pior dos mundos. A identificação foi imposta por terceiros. Mesmo que a identificação esteja correta, as chances do aluno se comprometer com o autodesenvolvimento são mínimas. Por que aquela que a pessoa se deu errada é melhor do que essa? Porque quando ela se identifica errado, lá no fundo, ela sabe que aquele perfil não é a dela, e ela aprendeu os eneatipos. Mas se tem alguém, um professor, ou um colega, ou um grupo de pessoas que fala seu eneatipo e você acredita nessas pessoas, sem fazer uma análise interna, o estrago é muito grande. Porque você, na melhor das hipóteses, você vai falar assim, legal, sou isso mesmo, e pronto, morre o assunto. Mas você pode ficar com raiva de eneagrama, porque é uma coisa que não tem nada a ver com você, tá? E isso acontece demais, pessoas impondo a identificação a terceiros, tá, pessoal? Então, essa é a minha crítica nesse processo de autoconhecimento. Por isso que o curso tem que ser ministrado por pessoas responsáveis, que conhecem a teoria, que sabem um mínimo que tem um mínimo de capacidade de empatia para ler o outro, para compreender o outro. Mesmo sendo a identificação de responsabilidade do aluno, cabe ao professor, porque não adianta, a responsabilidade é sempre do aluno, mas sempre o aluno pergunta, e aí, professor, eu sou esse mesmo? Né? Então não adianta. Por mais que a gente fale que o aluno é responsável, ele sempre vai pedir a chancela, vai pedir a confirmação do professor. E aí a minha resposta que eu dou para os alunos sobre a identificação é, olha, eu estou em paz com a sua identificação, ou seja, não, eu não estou em paz com a sua identificação, tá? Como é que funciona nos cursos? É comum eu só terminar os cursos quando todo mundo está identificado. Entretanto, eu sofri muito nas empresas, porque eu percebia que pessoas estavam lá fazendo curso por imposição do líder, por imposição da empresa. E também por estarem nesse ambiente organizacional, eles não queriam se expor, porque expor os seus defeitos, expor suas paixões, seria, de certa forma, pode denegrir a imagem de um líder junto ao seu time, né? Eles entendem que pode perder autoridade, sendo que no curso, dentro da empresa, é o contrário. Essa transparência gera vínculos e gera autoridade, melhor dizendo, né? É uma autoridade que respeita as singularidades do indivíduo. Porque a pessoa sabe que por trás daquela conduta existe um ser humano que tem motivações genuínas, sinceras e verdadeiramente boas. Enfim, um curso de Eneagrama, quando a gente cria um ambiente de confiança, mesmo no ambiente organizacional, é fantástico, tá bom? Então vamos lá, continuando. Eneagrama como recurso em processo seletivo. Creio que a maior diretriz em um processo seletivo seja a busca pela aderência entre o perfil da vaga e o perfil do candidato. São várias as ferramentas disponíveis para se traçar um perfil comportamental de candidatos. É ponto pacífico entre os psicólogos e recrutadores que os testes de autorrelato trazem enorme segurança para a caracterização do indivíduo. Haja visto que não é raro os candidatos adaptarem suas respostas às expectativas externas. Assim sendo, todo o peso da identificação do eneatipo recai sobre o recrutador, que está diante de uma pessoa até então desconhecida,
Contexto esse que aumenta a complexidade da identificação. É óbvio, você nunca viu a pessoa, ela pode estar ali mentindo, treinada para mentir para você e você não está percebendo nada disso. Bom, vamos lá. Bons profissionais de recrutamento e seleção validam os resultados dos testes com outros testes comportamentais, entrevistas, testes projetivos, grafologia, dinâmicas. Deste modo, se o teste de Eneagrama for um dentre outros testes, também se o selecionador dominar a técnica da identificação dos eneatipos, não vejo problemas no uso do Eneagrama em processos seletivos. A N5 Treinamentos possui um curso específico para identificar perfis. O nome do curso é Eneagrama aplicado ao conhecimento do outro. Eneagrama e autodesenvolvimento. Nos tornarmos seres humanos melhores é o que de mais justo e nobre podemos fazer por nós e para o nosso legado. Partindo da premissa que o homem é constituído por 4 dimensões, entre parênteses, física, emocional, mental, espiritual, o Eneagrama, assim como a psicologia, a filosofia, a neurociência, a confissão, a oração, nos mostra como é possível experimentar a felicidade nas 4 dimensões humanas. A figura acima está sendo desenvolvida por mim desde 2017. Nesse vídeo, no caso, vocês estão vendo ela aqui agora do lado. Eu pedi para gerar ela aqui para nós. Inicialmente era só para uso pessoal. Esse diagrama, que aqui chamarei de mandala da N5, serve de mapa para as pessoas que desejam persistir em sua jornada pelo autoconhecimento e transformação. Ao centro, as 4 dimensões humanas, nas extremidades da mandala, as expressões de felicidade em cada dimensão, as expressões da felicidade em cada dimensão, e no meio, signos/palavras que remetem às estratégias singulares dos indivíduos que possuem um propósito. Em suma, é uma coleção de vários ensinamentos clássicos de diversas ciências e tradições que ainda estou adquirindo e internalizando. Só mereço os créditos pelo desenho e pela catalogação dos termos. Na apostila do curso estão citadas as fontes bibliográficas. E para concluir, meu último parágrafo, não querendo me delongar em questões filosóficas, o homem é o único responsável pela sua felicidade e pela sua infelicidade, ambas de caráter extremamente subjetivo. O Eneagrama das Personalidades apresenta caminhos de sabedoria, caminhos que respeitam a diversidade em todos os seus sentidos. A obediência da minha metodologia aos caminhos de amor, compaixão, caridade ensinados por Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, me ajudam a ter a convicção que muitas pessoas podem ser ajudadas fazendo o curso de Eneagrama. Principalmente aquelas que assumem o compromisso sincero de se tornarem seres humanos melhores. Douglas Fernandes Noleto. Então é isso. Se você quer fazer o nosso curso, está aqui o link na descrição desse artigo, nas redes sociais, lá no Instagram, Douglas Noleto Oficial, tá bom? E espero que eu tenha sido claro, tá? Vocês que já estão matriculados no curso, vocês têm que mastigar tudo que eu escrevi aqui e tragam perguntas para a nossa aula, tá bom? E eu quero que você chegue na primeira aula com muitas perguntas para fazer. Perguntas, críticas, etc. Tá bom?